Estamos na quinta aula do curso Psicologia e Literatura, Escutas e Entrelinhas, e a aula de hoje tem por título O Espelho, de João Guimarães Rosa, e a Trajetória Humana de Autodescoberta. É baseado no conto O Espelho, de João Guimarães Rosa, que pertence a esse livro, Primeiras Histórias. O livro foi publicado em 1962 e esse conto, ele tem 6, 7 páginas e conta a narrativa de um personagem em que ele vai tendo autodescobertas a partir de um confronto com o espelho. Ele é tido como um conto um pouco enigmático do João Guimarães Rosa. O personagem ele vai criando um clima meio que de mistério ao conduzir essa narrativa, mas eu acho que para nós da psicologia é uma narrativa interessante porque ela traça alguns estágios, eu vou chamar de momentos, alguns momentos de autodescoberta desse personagem. E eu vou construir essa aula a partir da concepção de que ele passa por 6 momentos de autoconhecimento e de autodescoberta. E esses 6 momentos, eles podem ser vividos por uma pessoa ao longo de sua vida, ou às vezes algumas pessoas talvez podem ficar estacionadas no primeiro momento, no segundo momento e nunca avançarem nesse trajeto de autodescoberta. Nós também podemos pensar que a psicoterapia seria um espaço em que essa pessoa vai fazer essa autodescoberta de uma maneira mais segura, né? Num ambiente mais seguro, que é um ambiente de encontro com aquela pessoa empática, aquela pessoa que tem consideração positiva e incondicional, que é o psicoterapeuta. Então, esses 6 momentos, eles não fazem parte de uma explicação, digamos, técnica e teórica. Apenas estamos brincando de compreender por meio da literatura, que na verdade a proposta do curso é essa, né? É compreender o humano por meio da literatura e fazendo até mesmo brincadeiras de interpretação, que possivelmente vai abrir o nosso campo perceptivo e a nossa capacidade de se aproximar desse humano em suas nuances, às vezes inimagináveis. Bom, eu vou começar com a narrativa que dá início ao conto propriamente. Diz o personagem: se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, mas experiência a que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimos, esforços. Dela me prezo, sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, um tanto à parte de todos, penetrando conhecimento que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho que nem tenha ideia do que seja, na verdade, um espelho. Demais, de certo, das noções de física com que se familiarizou, as leis da ótica. Reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Fecha aspas. Quero iniciar com esse fragmento. Então, a narrativa do nosso personagem é uma narrativa de profundas reflexões sobre si mesmo a partir de um episódio inusitado que nós vamos ver aí, acompanhar que episódio é esse. No primeiro momento, o nosso personagem inicia seu discurso mostrando um certo orgulho de si mesmo, uma autoestima elevada talvez. Ele era moço, contente consigo mesmo, vaidoso, mas acontece um episódio que o tira desse lugar de conforto. Vamos ler o episódio. Está na página 67 dessa minha edição.
Vou ler alguns fragmentos, vou ler o fragmento na página 67. Ele diz sobre esse episódio inusitado. Diz assim: foi num lavatório de edifício público. Por acaso. Eu era moço, comigo contente, vaidoso, descuidado. Descuidado, avistei, explico-lhe, 2 espelhos, um de parede e o outro de porta lateral, aberta em ângulo propício, faziam jogo. E o que enxerguei, por instante, foi uma figura, perfil humano, desagradável. Desagradável ao derradeiro grau, repulsivo, se não hediondo. Deu-me náuseas aquele homem, causava-me ódio e susto, eriçamento e pavor. E logo descobri, era eu mesmo. O senhor acha que eu algum dia ia esquecer esta revelação? Fecha aspas. Então, esse fragmento mostra que ele teve esse encontro, mas antes disso, para quem for ler o conto inteiro, vai entender que ele tinha uma narrativa muito leve sobre si mesmo, um olhar muito leve sobre si mesmo. Inclusive, ele diz que ele vivia como que na inocência de um narciso antes de se enxergar pela primeira vez no espelho. Vivia feliz. Um fragmento do texto ele diz: Tiresias, contudo, havia predito ao belo Narciso que ele viveria apenas enquanto a si mesmo não se visse. Sim, são para se ter medo os espelhos. Fecha aspas. Então ele se reporta à história de Narciso, a trágica história de Narciso, em que o encontro com o espelho para Narciso representou a tragédia de sua vida. E para o personagem, esse primeiro encontro com o espelho representou esse grande susto, pavor, nojo, ódio. E o nosso personagem, que antes do encontro com os espelhos do lavatório, ele vivia num conforto de si mesmo, ele parece que nunca havia se percebido verdadeiramente. É essa reflexão que ele faz. Será que eu nunca havia visto a mim mesmo, o eu verdadeiro, em imagem no espelho? Ele se questiona. Será que aquilo que eu vi em imagem no espelho é um mero reflexo explicado pela física, uma questão simplesmente ótica? Mas e eu verdadeiramente? O que o espelho poderia me dizer desse eu verdadeiro? E então ele começa essas reflexões após esse episódio. E ele mesmo diz, abre aspas, vivemos de modo incorrigível distraídos das coisas mais importantes. E as máscaras moldadas no rosto valem, grosso modo, para o falquejo das formas, não para o explodir da expressão, o dinamismo fisionômico. Não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos falando. Fecha aspas. Então aqui ele já apresenta em suas reflexões essa ideia de que aquilo que a gente vê no espelho seriam então máscaras que nós forjamos para nós mesmos, uma vez que vivemos distraídos com outras coisas e não temos atenção nesse ser que sou eu mesma. Então, o nosso personagem está falando a princípio que ele vivia nesse conforto de uma imagem forjada para si mesmo da maneira mais conveniente, e essa imagem ele percebe agora encobria alguma coisa, disfarçava alguma coisa. Será que isso que ele chama de dinamismo fisionômico não seria conveniente para os papéis que ele precisava exercer? Será que uma imagem bem estudada, mais contida e estável, seria mais adequada? Será que o explodir da expressão seria algo temerário nesse convívio consigo mesmo e com o outro? Ele faz apenas perguntas.
Nessas perguntas, ele chega a uma conclusão. Bem, para mim não foi possível sustentar essas imagens e essas máscaras. Não foi possível sustentar tal escultura cuidadosamente plasmada no rosto. Ainda que ele gozasse a sua juventude de maneira muito espontânea, feliz e descontraída, ele não percebia coisas mais importantes, mas nesse momento ele passou a talvez não perceber, mas voltar a atenção para isso que ele chama de coisas mais importantes. Aquele dia chegou, ainda que por acaso, o dia do encontro com os espelhos no lavatório de um edifício público. E nesse segundo momento, ele tem um susto com a sua própria imagem. E após o susto, ele vai prosseguir nas suas reflexões, que nós vamos ler mais um fragmento entre páginas 67 e 68. Diz assim: Desde aí comecei a procurar-me, ao eu por detrás de mim. A tona dos espelhos, em sua lisa, funda lâmina, em seu lume frio. Isso, que se saiba, antes ninguém tentara. Quem se olha em espelho o faz partindo de preconceito, preconceito afetivo, de um mais ou menos falaz pressuposto. Ninguém se acha, na verdade, feio. Quando muito, em certos momentos, desgostamo-nos por provisoriamente discrepantes de um ideal estético já aceito. Sou claro? O que se busca, então, é verificar, acertar, trabalhar um modelo subjetivo preexistente. Enfim, ampliar o ilusório mediante sucessivas novas capas de ilusão. Eu, porém, era um perqueridor imparcial, neutro, absolutamente, o caçador de meu próprio aspecto formal, movido por curiosidade, quando não impessoal, desinteressada. Para não dizer o urgir científico, levei meses. Fecha aspas. Então, nosso personagem passou a desconfiar de tudo e de todos, de tudo que julgara de si mesmo antes daquele encontro e também dos outros. Ele começou a pensar que tudo eram meras capas de ilusão, que ele mesmo construía nesse encontro com os outros. Eram confortáveis ilusões, mas depois daquele encontro já não era possível recorrer a tais ilusões. Mas o que haveria por detrás? Nosso herói passou a perseguir a si mesmo nos espelhos. Então, em diversos lugares, sob diversos ângulos e em momentos de humor variável, ele se olhava no espelho para ver se enxergava alguma coisa nova, para ver se descobria algo. Ele se olhava em momentos de medo, em momentos de ira, de orgulho, às vezes de abatimento. E ele diz: olhos contra os olhos, soube-o. Os olhos da gente não têm fim, só eles paravam imutáveis no centro do segredo. Se é que de mim não zombavam por detrás de uma máscara. Então ele descobre o encontro com os próprios olhos, em que talvez ele encontrasse nos olhos algo de estável a despeito das máscaras, e algo de zombeteiro, inclusive, por ele ser mera máscara. Bem, além de desconfiar de si mesmo, ele também passa a desconfiar dos outros, que vivem, segundo ele mesmo diz, vivem ainda adormecidos, sem desenvolver sequer as mais necessárias novas percepções que ele agora havia desenvolvido. Então ele passa a um terceiro momento, que é um terceiro de busca incansável desse eu por detrás de mim. Quanto mais ele insistia em vasculhar os espelhos, ele necessitava transverberar o embuço, a trevisagem daquela máscara, a fito de devassar o núcleo dessa nebulosa, a minha vera forma. São as palavras do texto.
né? Ele busca devassar um núcleo dessa nebulosa que sou eu, minha forma verdadeira. Qual seria? Ele vai em busca. Nosso personagem então busca uma estratégia. A primeira estratégia era se olhar no espelho em vários momentos diferentes, vários espelhos diferentes. Agora a nova estratégia é de buscar em si mesmo semelhança com algum bicho. E ele diz: meu sósia inferior na escala era, porém, a onça. Confirmei-me disso. E então eu teria que, após dissociá-los meticulosamente, aprender a não ver no espelho os traços que de mim recordavam o grande felino. Atirei-me a tanto. Então ele se identifica com essa imagem do felino e tenta ir subtraindo o que de felino tenho e o que de felino não tenho e o que de mim mesmo não tenho. E ele continua a narrativa, mas era principalmente no modus de focar, na visão parcialmente aliada que eu tinha que agilitar-me, olhar não vendo. Sem ver o que em meu rosto não passava de um reliquar bestial. Ia-o conseguindo? Ele pergunta. Ele tem dúvida se está conseguindo alguma coisa. Tantos meses tentando, tantas estratégias, tantas formas de buscar o autoconhecimento. Até que chega um momento de cansaço e abandono. À medida que percebia à medida que ele percebia os mais variados caracteres em si mesmo, por exemplo, ele observava feições dos familiares, herdados dos pais e outros familiares, ele também começou a ver em si mesmo imagens insólitas, como ele mesmo diz, a modos de couve-flor ou bucho de boi. E ele foi acrescentando suplícios a essa investigação. Essas investigações o faziam sofrer, a ponto dele adoecer. Passou a sentir fraqueza, dores de cabeça e até que desistiu das investigações. E passou meses sem nem sequer olhar nos espelhos. Então ele passou por um momento de fugir dos espelhos. Talvez a gente possa pensar, fugir de si mesmo, fugir de tentar compreender a si mesmo, fugir de tentar estar dia a dia na forma mutável de si mesmo. Ele passou a fugir dessas compreensões. Em seguida, tem um momento de encontro com o nada. E aí eu vou ler uma pequena narrativa, quando ele diz: simplesmente lhe digo que me olhei no espelho e não me vi. Não vi nada. Só o campo liso, as vácuas, aberto como o sol, água limpíssima à dispersão da luz. Tapadamente tudo. Eu era transparente, contemplador? Então ele se aflige por já não mais enxergar. Não conseguia ver nem os próprios olhos, sobre os quais ele anteriormente havia dito: os olhos da gente não têm fim. Teriam agora findado até os olhos? E ele pergunta: não haveria em mim uma existência central, pessoal, autônoma? Seria eu um desalmado? Ele se aflige, mas prossegue em reflexões e vislumbra a si mesmo em duas dimensões da temporalidade, o futuro e o passado. Ele fala de esperança e de memória. Vamos ler um fragmento na página 71 e 72. Ele diz assim: nesse momento, nós estamos já iniciando o sexto momento, que é quando ele enxerga em si algo como uma luminosidade, algo que remete à infância, algo que remete a um recomeço. Então, após tanta busca, após um encontro assustador com o nada, ele começa a ter alguma percepção. Vamos à leitura. Pois foi o que, mais tarde, anos
ao fim de uma ocasião de sofrimento grandes, de novo me defrontei, não rosto a rosto. O espelho mostrou-me: ouça. Por um certo tempo, nada enxerguei. Só então, depois, o tênue começo de um quanto de uma luz que se nublava aos poucos, tentando-se em débil cintilação, radiância. Seu mínimo ondear comovia-me, ou já estaria contido em minha emoção. Que luzinha aquela que de mim se emitia para deter-se acolá, refletida, surpresa? Se quiser, infira o Senhor mesmo. São coisas que não se devem entrever, pelo menos além de um tanto. Se outras coisas, conforme pude distinguir muito mais tarde, por último, num espelho. Por aí, perdoe-me o detalhe, eu já amava. Já aprendendo, isto seja a conformidade e a alegria. E sim, vi a mim mesmo de novo, meu rosto, um rosto. Não este que o Senhor razoavelmente me atribui, mas o ainda nem rosto, quase delineado apenas, mal emergido, qual uma flor pelágica de nascimento abissal. E era não mais que rostinho de menino, de menos que menino, só. Será que o Senhor nunca compreenderá? E aqui temos o início da narrativa de uma como que autodescoberta. Nosso personagem se percebe de uma maneira mais translúcida ou transformadora, algo como a luz que se movimenta e que se transforma. Em sua derradeira narrativa, o personagem aponta então dois elementos que agora estão presentes na sua existência e que não estavam antes. Não sei se vocês perceberam nessa minha última leitura. Ele falou que havia passado por grandes sofrimentos e ele também falou que nesse momento ele já amava. Então ele viu-se a si mesmo após todo esse tempo passado, anos, né? Porque no início da narrativa ele se incomodava com os meses, mas agora no final da narrativa passaram-se anos. Ele já havia passado por sofrimentos, ele já amava e viu-se a si mesmo com um rostinho de menino, menos que menino, só. E aí ele conclui a narrativa, vou ler um trecho final em que ele diz, na verdade, ele pergunta: será que esse nosso desengonço de mundo e plano, será que esse nosso desengonço e mundo, o plano, intersecção de planos onde se completam de fazer as almas? Se sim, a vida consiste em experiência extrema e séria. Sua técnica, ou pelo menos parte, exigindo exigindo o consciente alijamento, o despojamento de tudo o que obstrui o crescer da alma, o que a atulha e soterra. Depois, o salto mortale. E vamos fechar a narrativa com essa fala, em que ele diz que essa vida que ele viveu é um mundo onde se encontram planos de existência, uma intersecção de planos, e nessa intersecção de planos vai acontecendo a alma. A vida consiste nessa experiência em que é preciso deixar de lado, despojar-se de algumas coisas que simplesmente soterram o aparecer de si mesmo, e depois de deixar de lado essas coisas que soterram como entulho por cima de algo que seria a existência, depois disso dar o salto mortal, seria isso um encontro consigo mesmo?
e um encontro com a existência? Bem, o autor não dá respostas e nem nós vamos dar respostas, mas nós usamos esse texto, esse conto de Guimarães Rosa, para pensar em possibilidades desse atravessamento da vida, né? Como nós atravessamos a vida. Num primeiro momento, possivelmente, nós construímos um ideal de si mesmo, marcado talvez por uma autoilusão, um orgulho de si mesmo, marcado por muita vaidade. Talvez algumas pessoas vivam a vida inteira nesse estágio, né, que eu estou chamando de um primeiro momento, mas pode acontecer um segundo momento que para algumas pessoas é um momento de muita dor, como ele narrou, né, um encontro com o espelho naquele edifício público, num lavatório em que ele se olhou no espelho, ao invés de enxergar a si mesmo, ele viu um rosto horrível e ele descobriu que aquele rosto horrível era ele mesmo. Então esse segundo momento acontece como um desmoronamento de uma imagem idealizada de si mesma, de si mesmo. E esse momento vem marcado pelo medo, raiva, vergonha, desamparo, desespero. Como psicóloga, eu diria, esse é um ótimo momento para se iniciar a terapia. Se a pessoa inicia a terapia naquele primeiro momento em que ela está muito satisfeita consigo mesma, possivelmente essa terapia não vai ter um andamento muito eficaz, porque é preciso um reconhecimento de que o ideal não nos completa, né? De que esse eu ideal não é completo. Podemos até ter fragmentos, ter partes de nós mesmos que nós adoramos, que nós temos como algo do qual nos orgulhar, mas nós nunca somos apenas esse ideal. Nós sempre somos algo mais completo, algo mais complexo, algo mais infinito até mesmo, né? E ele se depara com esse algo mais complexo. Nesse algo mais complexo ele vê coisas que ele não queria ver. Essa imagem que ele, de si mesmo que ele diz, horrenda, mas era uma imagem de si mesmo. Pois bem, esse é o segundo momento. Ele pode ser vivido fora da terapia, mas se ele for vivido no momento de terapia, eu diria, é um momento fecundo, em que a pessoa vai ter o esforço aí de tentar compreender-se de uma maneira mais ampliada, além daquela mera imagem ideal. E ao longo dessa existência, ao longo dessa terapia, talvez a pessoa possa passar por um terceiro momento em que ela tem uma busca talvez obstinada, uma busca inconstante de compreender o que tem por trás daquela autoimagem desmoronada. E isso pode levar tempo, esse encontro pode ser rápido ou não. No caso do personagem que traz a narrativa, não foi rapidamente que ele encontrou o que havia por detrás da imagem desmoronada. Em algum momento, que é um quarto momento, ele cansou, ele desanimou e aí ele abandonou as buscas. Ai, não quero mais saber de terapia, não quero mais saber dessa autocompreensão, não sei, não quero saber de mim mesmo. E ele passou um tempo sem nem sequer olhar para os espelhos. Mas em um quinto momento, ele se depara com o espelho, talvez por acaso também, e ele não vê nada, ele se depara com nada. E nesse deparar-se com nada, ele toma uma decisão de prosseguir a despeito do nada. Ele fica confuso com esse nada, nem os olhos que ele via antes, agora ele já não vê. Não há nenhum núcleo nessa nebulosa existencial que sou eu. Ele se coloca nessas dúvidas cada vez mais profundas a respeito de si mesmo, mas ele prossegue. E nesse prosseguimento existencial, mais tarde ele vai contar, passa por sofrimentos, tem experiência de amar e chega num sexto momento de encontro com o novo, que a narrativa vai chamar de o encontro com uma luminosidade, uma luzinha ali naquela imagem de espelho. Talvez isso possa nos remeter à ideia de um recomeço, porque a imagem que ele vê é uma criança, a possibilidade.
Então, a gente pode pensar que o atravessamento de uma psicoterapia bem-sucedida poderia passar por essas fases, inclusive fases muito duras de se deparar com um desmoronamento, de se deparar com uma procura sem respostas, de se deparar com um nada, mas é por meio dessa insistência que é possível chegar a uma experiência de encontro, que aí nós vamos identificar esse encontro com a existência mesma, não uma máscara, não a ideia do cristalizado do eu, como diria Heidegger, o ser meramente dado, o ente, algo mais do que isso, o próprio ser, que é uma experiência de movimento, uma experiência de contínuo recomeço. Então, uma psicoterapia seria o espaço possível para a pessoa se aproximar desse sexto momento de psicoterapia, que é lidar com os possíveis recomeços, lidar com as possibilidades representadas aí pelo narrador, pela imagem de uma criança. E eu também vou ler um pequeno fragmento de Nietzsche, do livro Assim Falou Zaratustra, em que é um fragmento em que o Nietzsche fala das 3 metamorfoses do espírito e ele conclui as 3 metamorfoses da seguinte maneira, abre aspas, Zaratustra dizendo, diga-me, porém, irmãos, que poderá fazer a criança que o próprio leão tenha sido incapaz? Por que deveria ainda o leão que ataca se tornar criança? É que a criança é inocência e esquecimento, um novo começar, um brinquedo, uma roda que gira por si própria, primeiro móvel, afirmação santa. Então nós encontramos aqui na proposição de Nietzsche, talvez a mesma proposição que esse conto quer nos trazer. Esse humano, ele tem a possibilidade de se lançar no modo de ser criança, que é o novo começar, viver como uma roda que gira, como uma existência que vai acontecendo e que nunca se fixa numa imagem única. Concluindo minha aula de hoje, ou minha exposição de hoje, esses momentos podem acontecer na trajetória de uma pessoa que nunca passou pela psicoterapia. Eu acredito que a pessoa pode se autoconhecer mesmo sem passar pela psicoterapia, mas a psicoterapia é um espaço muito propício para esse autoconhecimento e para esse atravessamento em um ambiente um pouco mais seguro, que eu diria, né, conforme propõe Carl Rogers, que o ambiente da psicoterapia é o ambiente em que eu, cliente, me deparo com uma pessoa que me aceita incondicionalmente e que tem consideração positiva por mim incondicionalmente. Então essa pessoa, ela não vai ter nojo de mim quando eu mesma tenho nojo de mim, ao me olhar no espelho e descobrir essa imagem horrenda. Eu posso ter nojo de mim, mas um terapeuta não terá. Essa é a ideia da aceitação e da consideração positiva incondicional. Então, numa psicoterapia, a pessoa pode fazer esse atravessamento, passar por essas fases e chegar nesse momento que seria talvez o momento de uma existência mais plena, de uma existência em que se vive propriamente o ser, em que se vive propriamente a possibilidade de transformação que é o que cabe ao ser, né? E nós humanos não somos feitos para permanecermos fixados de maneira objetificada. Nós somos seres de movimento, seres de transformação. E esse conto, O Espelho, de João Guimarães Rosa, me faz refletir, e eu convido vocês a refletirem comigo sobre essa trajetória de autoconhecimento. Por mais que ela tenha momentos difíceis, vale a pena continuar, porque no final dela, ou espero que não tão no final assim, pode haver esse encontro com esse ser que se transforma como criança, uma roda que gira por si própria, afirmação santa, a vida. Concluímos por aqui a aula de hoje. Até a próxima aula.